noite a todos. Hoje a gente vai continuar a palestra que o Fábio começou. É uma pena que o Fábio não está aqui, mas ele vai nos assistir depois. E foi um tema que ele trouxe para casa e eu achei assim sensacional, porque instigou a gente a pesquisar um pouco mais, né, todos nós, e refletir sobre um tema que às vezes a gente deixa ali meio guardado, né. Vou pegar só os melhores momentos da parte do Fábio para a gente entrar na parte segunda, né. Então acho que esse bonequinho resume a palestra dele, né. Quando a gente quer diferenciar o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual, o que é expressão, sexo biológico, né? Então, a gente aprendeu com ele que quando a gente fala de orientação sexual, a gente está falando do sentimento, né? De como por quem a gente se atrai sexualmente. Então, isso é a nossa orientação sexual, né? Quando a gente... identidade de gênero é mais na razão, né? Como a gente se sente. Então eu posso ser uma mulher, mas não me sentir, não me identificar com o que a sociedade chama de mulher. Porque a gente também viu que a identidade de gênero acaba sendo uma construção social de cada época, né? Porque tem uma época que o masculino é assim, o feminino é assado. Outra época muda. Então acaba que a identidade é uma construção. E o que não é construção é o sexo biológico, né? Masculino e feminino. Então, além da identidade de gênero, tem uma coisa sutil que é a expressão do gênero, né? Porque eu posso ser uma mulher, me identificar como um homem, mas não me expressar como um homem, né? Expressar no vestimento, no falar, e já posso, né, me expressar de diversas maneiras. Então, quando a gente está falando do coração, do que a gente sente, né, no que a gente se sente atraído ou sexualmente atraído, a gente está falando de orientação sexual. E aí surgem, né, essas possibilidades, né? Então, heterossexual, homossexual, bissexual, porque está relacionado ao gênero que eu me atraio, né, que eu sinto atração afetiva e sexual. E quando eu falo de identidade de gênero, a gente aprendeu, né, que o cisgênero, corresponde à pessoa que se identifica com o seu gênero de nascença. Então eu nasci biologicamente mulher, me identifico como mulher, eu sou cisgênero. E transgênero é aquela pessoa, né, que não se identifica com o gênero biológico que ela nasceu, né? Então isso é um resumão, né? E a gente viu que da orientação sexual e da identidade de gênero existe uma paleta de cores. E a paleta de cores é aquele arco-íris, né? Com várias possibilidades, né? Tanto de orientação sexual, então LGBTQIA+, resume, né, possibilidades de orientação sexual e de identidade de gênero. E aí a gente entra, né? Aqui a gente estava no plano dos homens, digamos assim, nessas conceituações, né? No plano psicológico, afetivo, né? E aí a gente agora expande, seria o nosso capítulo 2, né? Como que é isso, né? Como é que é a sexualidade para o espírito, na condição de espírito, né? Então a gente pode começar a fazer diversas questões, assim. Existe um programa encarnatório em que eu decido vir heterossexual ou homossexual, né? Existe alguma disfunção ou alguma anomalia se a pessoa decidiu vir, né, biologicamente como homem, mas quer se expressar como mulher? Então, assim, o que é isso? É um espírito que não aceita a sua condição, né? Então, assim, tem vários temas que decorrem, né, da expansão, né, dessa visão para uma leitura espiritual. Então, assim, eu tentei, né, aqui nesse material, trazer o que a gente encontra na doutrina espírita, essencialmente, né? Porque muita gente fala assim, o espiritismo não fala tanto desse tema, sexualidade. E na pesquisa, né, que eu fiz, assim, eu falei assim, cara, tem muita coisa. E lá desde 1857, quando Kardec, né, codificou o primeiro livro
ele já tratou de sexualidade. Então, assim, talvez as pessoas da época liam aquilo e não queriam ler, né? Era mais fácil manter a sua visão e até não entendiam o que estava escrito ali, né? Porque é muito revolucionário já o que Kardec trouxe. Então, eu vou tentar fazer essa construção um pouco com vocês, né? Então, eu começo dessa base, assim, né? Raiz do Espiritismo, que Kardec pergunta aos espíritos, né, se o espírito tem sexo, né? Aí pergunta, mas como é que é? Tem sexo o espírito, né? E ele fala, não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor, simpatia, mas baseados na afinidade de sentimento. Então, pra mim, assim, quando você bate o olho, você fica um pouco na dúvida do que ele quis dizer, não como você entende. Né, na época, o que você entende? Sexo masculino e feminino. Então ele pergunta, né, tem sexo os espíritos? Aí ele fala, não como você entende, há entre eles amor, simpatia, baseado na afinidade de sentimentos. Aí vem a questão seguinte, que talvez venha para esclarecer um pouco mais. Ele fala, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência? Então eu posso vir homem e mulher, né, de acordo com cada existência que eu venho, e aí eles foram categóricos, né? Sim, pois são os mesmos espíritos que animam corpos de homens e corpos de mulheres. Então não tem mais dúvida nenhuma, né? Essa segunda pergunta, com relação, né, à sexualidade, quando ele fala não como entendeis, aí você fica na dúvida, tem ou não tem sexo, né? O espírito. E, na sequência, os outros autores que vieram, Emmanuel, André Luiz, eles ajudam demais a entender essa resposta não como entendeis, né? E dando spoiler, por quê? Por que é não como entendeis? Porque não existe no plano espiritual macho e fêmea. Existe o quê? Uma paleta de cores. Porque a Laís veio homem e mulher, homem e mulher, homem e mulher. O que é a Laís? É a Laís. Ela não é uma cor do arco-íris. Ela é a Laís. E ela vai se relacionar com outras pessoas de acordo com a afinidade de sentimento, né? Então, assim, essa categorização nossa, humana, do macho e fêmea, não fazia sentido para os espíritos. E eu só fui entender essa pergunta dos entes quando eu fui estudando os outros autores que foram explicando o que é sexualidade. Porque senão a gente fica um pouco, né, na dúvida. Mas a questão 201 já deixa bem claro, olha, Magali, né, já veio, já voltou, já veio, já voltou. Então, só de saber disso já explica muita coisa, né? Então a gente já vai avançando, né? Aí vem André Luiz, né, e fala o seguinte: na espiritualidade superior, o sexo não é considerado unicamente por baliza morfológica do corpo de carne, distinguindo macho e fêmea. É uma definição unilateral que na Terra ainda se faz seguir de exigências tirânicas, comportamento animal. Então, assim, André Luiz já mostra, né, que a gente ainda tem um comportamento ainda tirânico nessa conceituação de macho e fêmea, né? E que na espiritualidade superior, essa baliza morfológica do corpo, né, não importa. Ele traz isso. Fala, entre os espíritos desencarnados, a partir daqueles de evolução mediana, o sexo é categorizado por atributo divino na individualidade humana. Então, como que eu interpreto isso? É isso que eu falei, né? Nós somos, na nossa sexualidade, únicos, né? Atributos únicos, com cargas, né, talvez mais femininas ou cargas mais masculinas, mas a gente vai aprendendo com esses autores que a sexualidade é um atributo divino, assim como a inteligência é um atributo divino, a sexualidade também é. Então ela tem a sua vibração própria, cada um de nós tem a sua vibração sexual. Então ela né, para o espírito é uma qualidade vibratória da nossa alma, da nossa condição, né? E aí eu achei até interessante que ele fala assim, entre espíritos desencarnados, a partir daqueles de evolução mediana. Por quê? Porque aqueles que não têm uma evolução ainda razoável, digamos assim, ainda estão muito fixados na matéria orgânica.
macho, macho, fêmea, fêmea. Acabou. Não tem outra discussão, né? Eu sou macho, macho, né? Mas conforme você vai evoluindo e entendendo, né, de cima da montanha, como a gente fala, né, vendo a vida e vendo você necessitando de provas num corpo diferente do seu, né? Então eu vejo mulher, tem uma hora que eu falo, cara, só vindo homem pra eu aprender, talvez, tal comportamento ou tal, né? Então, quando você vai evoluindo, você vai entendendo que essa troca e essa experienciação em corpos masculino e feminino são importantes para você. Então, é isso que a gente entende. Aí quando a gente vai pensando na orientação sexual, né? Em quem Márcia hoje se sente sexualmente atraída, né? Ou sentimentalmente, digamos assim, né? A gente lembra que não é meu corpo feminino que se sente atraído, né? Por um homem ou por uma mulher, né? Quem é? É o espírito. Quem ama, quem tem sentimento em relação a A ou a B, é o espírito Márcia, com a sua paleta de cores, né? Então, não tem a questão orgânica, não é ela que dita o sentimento, o amor, é o espírito, né? Então, vem André Luiz e fala, a sede real do sexo não se acha no veículo físico, mas na entidade espiritual, em sua estrutura complexa. Então, eu coloquei a imagem ali dessa entidade complexa, né? Que é isso. A sede da sexualidade está ali, está no ser espiritual. E aí ele fala, compreendemos as relações sexuais como uma permuta sublime de energias perispirituais, simbolizando o alimento divino para a inteligência e para o coração, e força criadora não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Quem trabalha com energia, com chakras, com não sei o que, sabe que esse chakra genésico é o centro da criatividade, né? Então, quando você quer estimular, quer seja no passe, quer seja na cura, o centro genésico é o principal chakra da criatividade. Por que eu ressaltei esse ponto? Porque muita gente nessa visão estrita fala assim, bem, o Deus criou homem e mulher para quê? Para procriar, e a procriação, família, e você permitir a encarnação. Então, se você tem um relacionamento que você não pode procriar, logo deve ter alguma coisa de errado aí. E aí vem André Luiz e fala, cara, sexualidade não é para procriação, né? A sexualidade, a gente vai ver que ela é uma escala evolutiva também, a forma como você exerce a sua sexualidade. Então você pode começar uma sexualidade só sentimento, só matéria, prazer, e terminar numa sexualidade que é magnetismo puro, né? Que não tem nada carnal, mas é sexualidade do mesmo jeito, é sentimento, é relação. Então sexualidade tem uma escala evolutiva, assim como várias outras qualidades que a gente pode ter. Então ele fala que a relação sexual é alimento para a inteligência, para o coração, e é força criadora não é só para filho carnal, mas também para obras e realizações generosas. Então é isso, né? Uma relação sexual equilibrada entre duas pessoas pode gerar dali obras, né? Realizações, né? Evolução mútua daquele casal, independente se é uma relação hétero, né? Ou homo. Não tem diferença, né? E a sexualidade é importante nos dois casos, assim, essa sexualidade equilibrada. Ainda explorando essa sexualidade, a sua potencialidade divina, né? Aí vem Emmanuel no livro Sexo e Vida. Esse livro Sexo e Vida eu acho que é o livro mais completo, assim, que traz mais temas sobre sexualidade que eu encontrei, né? Assim, de base da doutrina espírita. E aí vem Emmanuel, né, falando sobre sexualidade, falando que ela gera forças criativas, as quais devemos na Terra o Instituto da Reencarnação, sabemos, né, o templo do lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Então, a sexualidade, né, ela traz não somente a procriação de novo e a reencarnação,
tem várias outras coisas, como essa alegria revitalizadora do afeto, que a gente sabe, né? Se for quem está namorando sabe, né? Como é revitalizador, né? E fala também de estímulos espirituais, né? E tem essa parte muito interessante. Há fecundações físicas e fecundações psíquicas. Umas se referem às formas, as segundas efetuam-se nos planos resplandecentes dos domínios da alma. Então essa é uma coisa bem importante, né? Então, quando a gente olha a sexualidade, o sexo, o ato sexual, a gente pode dizer assim, que é 1% da sexualidade, né? Sexualidade é muito mais do que isso. É afeto, é sentimento, é troca magnética, é energia criativa, é energia, né, do fazer. Então, ela é de uma fecundidade psíquica tremenda, né? E não tem nada a ver com o tipo, da forma como essa sexualidade é exercida. E aí a gente vai avançando em entender a sexualidade do ponto de vista espiritual e entender um pouco essa questão do fisiológico, né? André Luiz fala, a sexualidade se expressa como qualidade emissora ou receptora da alma. Essa foi uma forma também muito interessante de mostrar a sexualidade. Ele fala que a gente tem uma qualidade. Eu, Márcia, a minha sexualidade tem uma qualidade emissora ou receptora, né? E aí ele fala, na variação das nossas existências, experiências, adquirimos gradativamente qualidades divinas, como sejam a energia, a ternura, a fortaleza, a humildade, o poder, a delicadeza, a inteligência, o sentimento, a iniciativa, a intuição, a sabedoria e o amor, até lograrmos o supremo equilíbrio em Deus. Então, essas qualidades que ele listou aqui são decorrentes justamente do exercício dessa nossa evolução da nossa sexualidade, né? Esse adquirir, né? Energia, ternura, né? Então, da onde que eu adquiro geralmente a energia? Geralmente é de uma emissão mais masculina. Onde que eu adquiro a ternura? Numa experiência, né? Geralmente num corpo mais feminino. Fortaleza, humildade, poder, delicadeza, inteligência. Então, assim, ele está mostrando que a gente tem qualidades que a gente adquire com essas nossas vivências, né, em diferentes gêneros. E aqui, assim, ele fala, o sexo, analisado em sua essência, é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente. Então, essa frase, assim, resume um pouco isso que eu estou querendo trazer, né, assim, fala assim, que a gente ainda tenta botar um arco-íris, né? Para mim é uma etiqueta que eu acho que vai cair, em breve vai cair, porque a gente vai chegar num ponto que eu não preciso dizer se eu sou LGBTQI, não me interessa, eu sou eu, né? Eu sou isso aqui, a soma dessas qualidades, femininas e masculinas. Eu tenho certeza que eu já vivenciei várias experiências no corpo masculino, porque eu sinto, né, assim, essas características que são ditas masculinas, né? Então, assim, o que seria um exemplo, né, de qualidade feminina? Qualidade, não que só uma mulher tenha. Ele está querendo dizer assim, ó, nós temos polaridades físicas. Essas polaridades físicas trazem experiências que, via de regra, te dão essas qualidades, né, masculinas ou femininas. Então, a qualidade feminina seria essa, né, de você ser receptiva, passiva, acolhedora, mantenedora, orientação para uma integração, união. Já uma qualidade mais masculina é expansiva, ativa, propulsora, emissora, né? Orientado para ação. Então, por isso que ele diz que o sexo, né? O sexo no sentido do gênero, masculino e feminino, em sua essência é essa soma. Então, quem é o Bruno é a soma disso aqui, que ele já conquistou nas vivências dele, né? Muitos, às vezes, estão mais de um lado, ainda, né? Bem definido numa qualidade masculina e outros um mix, né? E o que está acontecendo é que a gente tem mais e mais espíritos encarnando no mix, né? Nesse mix de qualidades. E aí que a gente se surpreende quando a gente fica com raiva da gente mesmo quando a gente pensa, será que isso é uma anomalia? Não, isso é uma riqueza, né? Porque é uma pessoa que já conquistou diversas qualidades, né? Essa pessoa que
tem, né, que já conquistou esses dois lados, já conquistou isso nas suas vivências, né? Então não tem anomalia nenhuma, pelo contrário. E aí, ainda no livro dos Espíritos, né? E aí ele pergunta assim, mas vem cá, quando o espírito está errante, né? Está lá no plano espiritual, programando para vir, o que ele prefere? Encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Quando Kardec perguntou isso, era óbvio que era no corpo de um homem, porque a mulher era escorraçada na sociedade, né? Não tinha direito a nada, a mulher só tinha direito a cuidar da casa e olhe lá. Então, assim, era meio óbvio que, né, encarnar no corpo de homem fosse bem melhor naquela época. E aí ele fala, quando errante, o espírito vai preferir o quê? O homem ou a mulher? Ele vai falar, isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas porque haja de passar. Então isso é muito importante, essa pergunta, porque é justamente isso. Tá, mas por que eu vim mulher? Se eu tenho uma soma de qualidades masculinas, eu sou um espírito, né, bem masculino, e aí eu desejo encarnar num corpo de uma mulher. Então, por que eu escolhi no corpo de uma mulher? Então, muito provavelmente, eu, com esse corpo masculino que eu tinha, com essa mente masculina, psíquica, eu falei, cara, eu preciso passar, né? Eu preciso ter essa experiência no corpo feminino. Então, de acordo com as provas, eu preciso ser mãe, né? Então, assim, você vem no corpo feminino que você escolheu que você precisa ser mãe, né? Depende da prova. E aí ele fala, atendendo a essa soma de qualidades adquiridas nessa fieira de encarnações, o espírito se revela no plano físico pelas tendências que registra no recesso do seu ser, tipificando-se na condição de homem ou mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. A individualidade, muitas vezes, independente dos sinais morfológicos, encerra em si extensa problemática, em se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo. Então, assim, esse aspecto é importante, que Emmanuel fala que a individualidade, muitas vezes, independe do sinal morfológico. Eu posso vir no corpo físico de homem, mas me expressar como uma mulher, que é a questão, né, da identidade de gênero. Então, assim, a individualidade sou eu, Márcia, com a minha paleta de cores, né? Eu quis vivenciar essa experiência no corpo biológico X, mas me identifico de outro gênero. Então, explica um pouco essa questão que a gente fala, o espírito se rebelou, né? Se ele queria ser mulher, por que ele veio como homem? Não. Emmanuel já diz, olha, independente do sinal morfológico, eu posso querer expressar minha identidade em qualquer um desses gêneros, né? E aí vamos avançando, né, sobre a homossexualidade. Aí Emmanuel traz esse texto, ele fala, que é um capítulo só sobre a homossexualidade desse livro Vida e Sexo. A homossexualidade é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Observada a ocorrência mais com os preconceitos da sociedade constituída na Terra pela maioria heterossexual do que com as verdades simples da vida, então ele fala, cara, se a gente for olhar com a verdade simples da vida, essa ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão com o próprio desenvolvimento da humanidade. Eu estou trazendo isso só para falar assim, não foi uma conclusão da Márcia, sabe? Que isso tá para mostrar que Emmanuel, que é o mentor, né, de Chico Xavier, e tanto nos trouxe, né? Ele já disse, olha, isso vai crescer, a verdade simples da vida vai crescer essa ocorrência de intensidade e de extensão com o próprio desenvolvimento da humanidade. Então, isso é fato. E aí ele fala, a coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trata de sinal morfológico, para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana. Então, assim, a gente vai chegar lá, a gente vai aprender gradativamente a compreender que não tem esse conceito de normalidade, anormalidade, quando a gente está falando da expressão do gênero, né, do espírito. E aqui que vem uma coisa bem, um fechamento bem interessante desse capítulo sobre a homossexualidade. Ele fala, a vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas. Então a gente já falou isso. Eu vou me atrair por A ou por B conforme ele vibra na minha frequência, né? É por afinidade.
Eu não vou amar porque ele é homem ou porque ele é mulher. Você vibrou na minha frequência. Então ele fala, a vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por uma fileira imensa de reencarnações. Ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade. O que sedimenta o fenômeno da bissexualidade mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Então isso aqui, né, Emmanuel escreveu há muitos anos, né, é um tapa na cara da sociedade, assim, né, com essa carga de preconceito. Então, Emmanuel já disse, gente, a bissexualidade vai ser muito presente. Porque, pô, você nasceu homem, nasceu mulher, nasceu homem, nasceu mulher, você prefere o quê? Tanto faz, né? Eu prefiro quem vibra, quem pensa, quem tem os mesmos valores que eu, do que, né, se ele é homem ou se ele é mulher. E aí, esse sempre, assim, né, eu acho que nesse assunto é o vídeo mais procurado, né? Quando o Chico Xavier tem uma sabatina, né, na televisão, sobre vários temas muito complexos e trouxeram para ele lá em 1971, transmissão nacional, recorde de audiência, e perguntaram para ele, na época, perguntaram, ô Chico, como que se explica o homossexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz da doutrina espírita? A pergunta já era assim, tem perturbação aí, né? Então, assim, como é que você explica essa perturbação, né? E na época tinha hoje é homossexualidade, antes era homossexualismo, porque o ismo tinha um quê de distúrbio, né? Então era homossexualismo na época ainda. E aí o Chico responde, ó, eu resumi, é uma fala longa dele, eu não quis projetar, apesar de ser muito linda. E ele fala, o homossexualismo, tanto como a bissexualidade ou o bissexualismo, aí ele já estava tentando corrigir, né? Como a assexualidade são condições da alma humana. Então ele traz o que Emmanuel já, né, trouxe nos seus livros. E acreditamos que o comportamento sexual na humanidade sofrerá revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar do ponto de vista de ciência todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. Então, assim, a gente vai sofrer revisões desse manual, né, do macho e fêmea. Então a gente vai catalogar aqueles que podem procriar, os que não podem procriar, e cada um, essa é a minha visão, é a minha interpretação do que ele fala quando a gente vai ter muitas revisões ainda do ponto de vista de ciência. E ele fala, a criatura humana não é só chamada a fecundidade física, mas também a fecundidade espiritual. Então, reforçando isso, né? Sexualidade não é atributo do corpo, né? Não é o ato sexual, tem a questão da fecundidade espiritual. E aí, assim, só para que eu falei no começo, né? Assim, será que reencarnar nessa questão, né, do LGBTQIA+, né? Tem alguma rebeldia? Na minha visão, né? A minha conclusão de toda essa pesquisa é que é mais uma oportunidade de desenvolvimento espiritual, intelectual, moral. Não tem uma rebeldia, eu vim no corpo de mulher e quero ser homem, né? Me expressar como homem. Não, é mais uma questão dessa minha paleta de cores, é mais uma oportunidade de eu me desenvolver, de ter novas experiências, né? Assim como eu tenho experiências que eu ganho numa qualidade feminina, tenho experiências que eu ganho numa masculina, eu também vou ter experiências vindo, né? Como dentro da paleta de cores, né? Dentro disso que hoje a sociedade ainda, né, tá batendo cabeça para entender. Então, não tem nada de vício reencarnatório ou punição relacionado a isso. E aí, a gente entra num capítulo que é para todo mundo, que é em relação à responsabilidade, né? O tempo todo, em todos os textos que a gente lê, a gente discute, a gente vê muito isso, né? Olha, é super normal, com responsabilidade. E aí sempre vai chamando... será esse? Acho que é aqui. Caixinha. Bom a gente debater o que a sexualidade repercute em nós.
né, na nossa vida. Então, o uso da energia sexual cada vez mais, né, por exemplo, uma vez eu fui na palestra de um palestrante muito famoso no Espiritismo, Raul Castro, e ele olhou assim para um salão que tinha mais de 1000 pessoas. Ele falou assim: nesse salão não tem uma pessoa aqui nesse salão hoje que tenha a sua sexualidade resolvida. Então esse tema é para todos nós, ele falou assim, né? É como se fosse assim, uma das questões mais difíceis da nossa existência é fazer a sexualidade subir, né, esses degraus. É você se relacionamento. Porque você é hétero, mas você não consegue ter uma relação de sentimento autêntica, né, com seu companheiro. Você tem vários pensamentos, distúrbios, questões. Então, assim, nem preciso citar, porque, assim, dessa sala aqui também, acho que é sempre um desafio para todos nós, né? O uso dessa sexualidade. Então, é um tema que a gente tem que refletir, independente da cor que eu tenha, da paleta que eu tenha já adquirido nessas encarnações. Então, o que é importante a gente lembrar, né? Devemos observar com quem e para que se utilizam esses recursos, esses da sexualidade, né? Entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito, segundo esse exato princípio de tudo que dermos a outrem no mundo afetivo, o outro também nos dará. Então, ele já mostra, né, para que e para quem, né, esse ato. Então, tem essa repercussão do relacionamento que é enorme, né, numa relação sexual. E aí, Emmanuel traz isso de forma bem explícita. Toda experiência sexual afeta diretamente a alma. Não é algumas experiências sexuais. Ele fala, toda a experiência sexual afeta diretamente a alma. É de enorme importância pela psicosfera que cria, pelos laços que se desenvolve, pelas trocas que representa, pelas repercussões nos organismos mais sutis da criatura. Então, eu marquei, né, essa questão da psicosfera, porque é muito importante a gente refletir como é que é a repercussão disso. Aí eu fiz um slide só para a gente lembrar, né, o que é psicosfera. Então, no Espiritismo a gente fala muito, né, toda hora, aqui tem uma psicosfera meio pesada, né? Então, assim, significa a atmosfera psíquica, ou o nosso meio ambiente espiritual. Então, assim, a gente como ser, a gente é um campo eletromagnético, né? A gente não é corpo físico, a gente sabe que essa matéria é energia, né, condensada. Então, a gente é campo de energia o tempo todo, energia eletromagnética. Todos os seres da natureza vibram numa frequência e emanam uma energia. Então, cada um de nós aqui, né, se a gente estivesse vendo, cada um tem sua luz, seu campo e forma a sua psicosfera, né? Essa vibração define a qualidade do campo. É a expressão energética de cada ser, né? Então, ela tem cor, essa psicosfera, luminosidade, textura, cheiro, né? Então, tudo isso é perceptível no plano astral. Então, todos esses ingredientes seriam determinados pela intensidade dos nossos pensamentos, pela frequência dos nossos sentimentos. Então, a gente está o tempo todo alterando esse campo pelo pensamento e pelo sentimento. E aí, voltando naquele slide, né? A experiência sexual afeta diretamente esse nosso campo, essa nossa psicosfera. É como se a gente ficasse impregnado, né? Quando a gente se relaciona sexualmente com uma pessoa. Então, por isso que a gente fala, né? Então, se é normal ser bi, vamos testar, né? Tipo, eu não sei, vou testar se eu quero A, se eu quero B, tudo bem, eu sou essa paleta de cores. Não é tudo bem. Sexo não é o uso dele tem que ter uma responsabilidade enorme. A mensagem é, tudo bem se você se sentir atraído sexualmente, né, por A ou por B, mas, cara, amadureça isso em você. Tipo, pra que eu vou me relacionar com ele? Pra que eu vou absorver todo aquele campo daquela pessoa? É uma repercussão grande demais pra eu testar, né, pra eu brincar. Brinca de outra maneira, brinca na conversa, brinca, né,
Mas a relação sexual, ela tem um impacto enorme energético, né? Você carrega aquela pessoa com você, né? Então, se é uma pessoa que tem uma... eu vou para uma balada, né? Não conheço. Cara, você está carregando alguém que você não conhece para você, para o seu campo, para a sua vida. Então, assim, é muito sério, né? Então, assim, a mensagem de dizer que tudo bem, né? Tudo bem você ser quem você é, não é uma mensagem de dizer, ok, então, liberou, vamos embora, vamos pro jogo, né? Não. Então, assim, o tempo todo desse estudo, essa questão da responsabilidade vem mais e mais. Aí você fala assim, já sou casado, então já estou responsável, né? Ele disse, tipo assim, já tenho meu sexo. Também não, né? Porque a gente ainda tem um processo de desenvolvimento dessa sexualidade, porque ela tem estágios, digamos assim, inclusive num casamento, né? E aí eu vou mostrar esses estágios aqui como uma escadinha, né? Então, André Luiz fala, né, desse caminho que a sexualidade percorre. Então, você pode ter sexo realizado predominantemente por sensações, então você ainda está naquela condição ainda meio animal, só quero sentir, só quero prazer, né? Depois você pode ter, né, experiências onde trabalhamos as nossas qualidades, o poder de conhecimento, a emoção, né? Um equilíbrio naquela parceria sexual. E aí que eu falo, né? Dentro de um casamento, né? Onde que a gente está? Está lá na sensação ainda, no casamento? Ou a gente já está aqui, né? No exercício da sexualidade em harmonia, né? Buscando uma permuta magnética, né? Um relacionamento que faça os dois, né? Se sentirem bem, os dois crescerem, os dois, né? Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer, né, das nossas relações sexuais também, né? E a gente recebeu aqui no grupo, eu trouxe essa frase, na sessão mediúnica passada, veio uma irmã, né, um espírito, conversou com a gente, contou a história dela, e aí eu vou contar a história porque eu acho que ela trouxe para a palestra a vivência dela, né, que a gente não traria se não fosse, e ela contou que ela trabalhava com sexo, num prostíbulo, né, que ela gerenciava esse prostíbulo e que isso acarretou para ela muitas consequências negativas, né? E que ela está trabalhando isso agora, né? Ela falou, estou estudando muito, ela ainda sofro muito, né? Com o que eu causei nesses relacionamentos que eu trouxe, né? Mas ela fala, mas olha, a minha conclusão até agora é que sexo tem que ser uma manifestação física do amor. Ela falou assim pra gente, sabe? E aquilo foi muito bonito, porque eu não vi isso escrito em lugar nenhum, né? E ela falou, fora disso é perda de energia. Aí eu anotei a frase, né? Que ela disse claramente, que a gente fala da responsabilidade, né? Então, uma pessoa, né, que viveu a sexualidade de várias formas, né? Trouxe isso pra gente, assim, olha, gente, sexo realmente tem que ser uma manifestação física, né? O ato sexual é uma manifestação física do amor. Se não tiver isso, é perda de energia. Então, pra gente foi, né? Foi super... Pra quando a gente é casado, eu acho que é mais sério ainda. Porque quanto mais tempo passa, né? As dificuldades sua e do seu marido, você continua sendo parceiro, mas ele continua dentro de você e você dentro dele. Né? É uma vinculação. É uma vinculação de 40 anos, 50 anos que a gente está junto e que você está com aquela pessoa dentro de você, né? Porque o ato sexual não chama penetração à toa, porque você está... Aquilo é uma penetração de alma e físico. Então, quer dizer, você tem que estar muito sintonizado, porque... isso aí a resposta é jogar a energia fora. Não tem como não... E aí a última etapa da escadinha, ele fala, reinado dos espíritos superiores, intimidade com os valores da divindade. Eu falei assim, esse eu não sou capaz de entender o que ele quer dizer isso, né? Quando você chega nesse estágio. Mas eu lembro de um livro que conta a história de Francisco de Assis, que Francisco de Assis, aí conta a vida dele mesmo, é uma psicografia que vai narrando vários elementos, né? E tinha
um espírito super elevado que já tinha se relacionado, mas não da forma como a gente entende se relacionar, mas que tinha uma afinidade com Francisco de Assis louca, assim. E ele encontrou essa moça como trabalhando também, né? Como, acho que, como é que é o nome? Quando a mulher trabalha na igreja? Irmã? Irmã. Como irmã. E aí, quando ele viu a irmã, ele falou assim, o corpo dele estremeceu não apenas como espírito, mas também como homem, né? No sentido, e aí ele falou, cara, que isso que está acontecendo? Eu não vim para isso. Eu não, né, não encarnei, mas o corpo físico também está ali, né? Ativo. E aí ele entra em oração e falou, me mostre, né, o que realmente eu sinto por essa pessoa. E aí veio uma vibração assim de um amor sublime e desfez aquela impacto que ele teve daquele encontro com aquela alma, porque ele sabia, cara, meu projeto não é esse, eu não vim aqui pra, né? Mas ele falava assim, era tão bonito que ele falava assim, no olhar tava tudo conectado, ele e a tal da irmã, assim, era como se vibrassem igual, né? Então aquilo, você tem um amor, assim, tipo, ó, né? Então eu fico imaginando que é mais ou menos isso, né? De uma pessoa que você, né? A gente tem uns insights ao longo da nossa vida amorosa, né? De às vezes olhar e falar, caraca, né? Eu imagino que seja alguma coisa assim. Então, só para fechar a palestra, né? Energia sexual e responsabilidade. Não proibição, mas educação. Então, para todos nós, educação o tempo todo, né? Dessa energia. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito a si e aos outros. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Então essa é a conclusão do Emmanuel no capítulo. E eu encerro por aqui. Não sei se alguém tem alguma consideração ou ficou alguma Fantástico. dúvida. A gente que agradece. As meninas, fez sentido? Ficou alguma assim, inquietação? Eu falei para a professora delas, para a Áurea, né, que ela viu a Laís vindo e falou assim, que bom que a Laís veio, né, fico muito feliz. Eu falei, ela que construiu, na verdade, ajudou a construir a palestra. Se fosse depender só da minha, né, experiência, teria sido muito menos rico, né, de trocar ideia com a Laís, de conversar, né, e eu falei assim, nossa, abriu, né, abriu muito. Acho que vou conversar com os... Eu falei, se não fossem elas, a gente ainda estava parado no tempo ainda achando, né, que tinha alguma coisa. Mas me veio um pensamento, então, que você falava, tem também, né, um biográfico pessoal, né, de cada um, de cada época, né, tudo mais. Então, no nosso biográfico também eu sinto e me parece de enxergar também que a gente, às vezes, vem com qualidade feminina e qualidade masculina, né, na atuação, dependendo do que acontece e tal, mas bem nisso. Como é que eu posso dizer? Como se sou mulher, outra pessoa é homem, eu tenho qualidades femininas, né, congruentes, vamos dizer, com o meu nascimento feminino, mas tem uma hora da vida que você se encontra com umas qualidades totalmente masculinas. Essa é uma reflexão pessoal. Isso não quer dizer que isso me levou a mudar a minha orientação de gênero ou a minha orientação sexual. Mas você repara que essas qualidades todas, né, que estavam sendo elencadas, elas permeiam na nossa vida, dependendo da fase da vida que a gente está. Normalmente a mulher vira muito mais masculina vamos dizer, dos 54 para frente, e o homem equilibra com o feminino, então ainda precisa mais de cuidado, se inverte um pouco as coisas. Então também em caminhos temporais, né, de épocas ou das nossas biografias, né,
A humanidade a gente pode ver como uma biografia, né? Também da evolução humana. Então isso é uma coisa que se a gente perceber no caminhar, claro, meninas mais jovens não têm ainda esse baú para abrir, né? Mas quem tem mais de 40, 50 começa a olhar como a gente era, como a gente mudou, que qualidade aquilo. E se você for olhar, tem essa troca que eu vejo muito assim na percepção dos casais, né? Que era no lado, tem uma hora que, né, mostra outras qualidades e o outro acompanha, né, com as suas, com equilíbrio, né? Eu acho que faz parte um pouco dessa inteligência superior no crescer juntos, né? E tem uma coisa assim, tá, pra mim está sendo muito mágico, né? Que essas são as reuniões que tem aqui em Barra Grande do Sagrado Feminino, né? Porque ao mesmo tempo que eu falo, eu, Márcia, vim no corpo feminino, me identifico como mulher, né? Mas muito provavelmente, pela cultura que eu me inseri, né? Eu anulei essa feminilidade, digamos assim, né? Essa coisa da mulher tem que estar ali, tem que entregar, tem que não sei o quê, tarará, né? De estar num ambiente né, masculino, de ter que falar alto, de ter que não sei o quê, né? E aí a gente vai vendo que o feminino é de uma beleza, né? Que tem as suas qualidades, né? Então, assim, que tá tudo bem de você aproveitar o que o feminino te traz, né? De você explorar esse lado da ternura, né? Do sentimento, do não sei o quê. Coisas que eu vi, por exemplo, né? Márcia negava. Falava, não, isso é frescura, né? Então, e ao mesmo tempo masculino, né? Que às vezes também vem com aquela coisa social, né? O masculino é assim, então o masculino não pode ter uma expressão, né, diferente ou... Então é muito interessante isso, né? Que a gente tem esse desafio de exercer essa polaridade que a gente veio, né? Masculina ou feminina. Aproveitar isso, potencializar, né? De alguma maneira. Luiz Gonzaga já falava, mulher macho, sim senhor, né? Como é que é? Luiz Gonzaga já Vamos falava. incluir o sagrado masculino aí com esse Mulher macho, feminino aí sim, para senhor. fazer uma... Tem que ter. Mas eu conheci um professor lá em Florianópolis, na minha formação, que fazia um sagrado masculino. Exatamente existe, isso. Era um professor de teatro que, através de representações, ajudava-se a masculinidade a se expressar de uma forma mais livre e não constrangida pelo tempo que a gente vive. É bem interessante, né? Isso, pensando, né? Porque o tempo vai, o tempo muda, as condições que a gente viu também com o outro palestrante, né? Uma coisa que se ninguém te refere, é difícil você perceber, porque você vive a tua época e daquilo você se imbui totalmente, você tá naquilo, né? Como quando você muda de um país, você se imbui de uma cultura, você continua sendo você, mas é levado a algo que talvez não seja totalmente pensado, raciocinado e ponderado, né? Então tá, fazer a prece final.